Bom dia! Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Mais um Clube do Livro, mais um Morning Book. 24º dia. Continuando o capítulo 15. Deito-me logo para dormir. Uau! Bom dia! Bom dia! Oiês! Bom dia! Estamos aqui. Simbora acabar esse livro para a gente começar outro. Gente, só lembrando que amanhã, quarta-feira, às 8 da noite aí do Brasil, às 7 aqui para mim, eu vou abrir a minha aula de workshop da mentoria para quem quiser participar. Então eu vou estar falando sobre as personalidades do Enneagrama. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, entender, o Enneagrama foi uma ferramenta que foi extremamente fundamental para o meu autoconhecimento, para os meus relacionamentos. Então, assim, é algo que eu tenho paixão. E eu vou compartilhar um pouco com as meninas. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, em aprender sobre os comportamentos, sobre os mecanismos de defesa, centros de inteligência, cai para dentro com a gente amanhã. Eu vou hoje liberar um link nos stores e aí é só entrar, tá bom? Convida alguém para estar junto. A gente vai fazer uma sala no Zoom pra gente poder se ver. Tá joia? Bora seguir. Clique esse botão do transbordo aí, coraçãozinho. Simbora encaminhar essa live para alguém, convidar mais pessoas para estar aqui conosco. E vamos continuar, porque ontem a gente estava falando, né, sobre... O autor estava trazendo para nós a relação da dor, da perda, o quanto Deus, ele vem suprir as nossas necessidades. E aí a gente continua. Bora lá, ó. Em ocasiões assim que compreendemos que nem amigos, ações, nem lucros de capital podem resolver problemas da vida real. Nenhum cartão de crédito poderia apagar a dívida e o déficit que ficara no quarto subitamente tão silencioso. Lembra, né, que ele está contando da história de que ele perdeu a sogra dele, onde ele viu a necessidade da mulher dele se abraçar ainda mais com o Senhor, mesmo ele estando disposto e atento a abraçar e cuidar dela nesse momento. Nenhuma palavra de grande sabedoria saiu de meus lábios naquele dia. Nenhuma capacidade ou habilidade oratória faria desaparecer a dor do rosto da minha esposa e, de repente, reconheci a necessidade desesperada que cada um de nós tinha do Senhor. Esteja certa, nunca descobriremos a grandiosidade do Senhor até que olhemos de frente nossa fraqueza e concluamos que tem de haver alguém maior do que nós. Sabe aquele momento onde você se rende? Talvez eu penso que é isso que ele esteja falando aqui. É um momento de total redenção. Não tô dando conta. Senhor, eu preciso de você. Eu acho que é C.S. Lewis que diz que o tamanho do nosso vazio é o tamanho de Deus. E isso é muito poderoso, né? Isso é muito forte. Quando você entende isso, você fala, uau, o tamanho do meu vazio é o tamanho de Deus. E por quê, né? Porque Ele é o todo. Ele é o grande eu sou. Ele nos preenche e isso é muito bonito. Peguei minha mulher nos braços como se ela fosse uma criança. Cuidei de todos os arranjos para o funeral e respondi a todos os cartões de condolências que nos inundaram de todas as partes do país. Tentei assegurar a minha esposa que tinha tudo sob controle. Coloquei todas as minhas energias nos preparativos do enterro
enquanto todo o tempo desejava ter feito alguma coisa para evitá-lo, em vez de prepará-lo. Minha mulher parecia arrasada. Conversar com ela ficou difícil. Nem sequer ouvia. Sua dor era tão forte que me fazia sofrer. Eu a vira dar à luz a filhos, submeter-se a cirurgias, suportar problemas emocionais, sobreviver às crises financeiras e vencer todas as dificuldades, mas nunca a vira tão abatida como ficou nas semanas e meses que se seguiram. Preciso contar como lutei nas semanas seguintes para aliviar o sofrimento dela. Pensei totalmente que se fosse ardente e sensível, compassiva e disponível, poderia de alguma forma distraí-la da ausência da mãe. Tentei suprir cada detalhe para que tivesse tudo de que precisava. Estava decidido a dar-lhe tanto marido e amor que não pensaria sequer que uma parte de sua vida desaparecera. Compreendi finalmente como minha atitude era insensata, mas não antes de tê-la levado a outras partes do país. Tentei fazer com que se alegrasse em praias arenosas, cantando canções, escrevendo poesia, comprando presentes, tudo numa necessidade louca de encher o vazio dolorido que via por trás dos olhos dela. Embora ela sorrisse e tentasse conversar comigo, eu notava suas idas frequentes à janela no meio da noite. Deixa eu contar aqui algo para vocês. Conforme eu tô lendo aqui, né, eu tô pensando, como a gente se identifica muitas vezes na história dos outros, né? Como a gente se identifica com as outras realidades. E isso é muito bacana, a gente poder observar a experiência do outro e trazer para nós um aprendizado também. Porque o sábio, ele converte a experiência do outro em experiência dele. O sábio é aquele que olha para uma experiência do outro, ele capta as informações, o aprendizado e começa a ter ações diferentes. Essa é a mulher sábia. É aquela que olha para outra realidade e começa a ter a sutileza da sabedoria em aplicar na sua vida aquilo que aprendeu com a experiência do outro. Então, assim, é gostoso conforme eu estava lendo aqui, o meu cérebro, né, me levou assim para outros mundos que eu já vivi. Sabe, o cérebro ele já me levou a experiências, a lembranças de que como é bom estar aqui hoje, como é bom estar aqui e entender que até aqui o Senhor me sustentou. Porque, gente, não é só eu, mas cada uma de vocês já passaram por situações tão peculiares na vida, tão só de vocês, que teve momentos, eu tenho certeza, que vocês falavam assim, eu vou jogar essa toalha, não dou conta. Todos nós já tivemos um momento na vida onde a gente falou assim, eu não vou dar conta. Ou isso aconteceu só comigo? Responde aí pra mim, isso já aconteceu com vocês? De vocês quererem assim, jogar a toalha e falar, não dou conta. Não dou conta, já ou não? Então, quando a gente se familiariza com essa... Eu penso que com a história mesmo do outro, a gente entende que nós temos muita semelhança nos outros. E muitas vezes a gente opta por apontar o dedo do que acolher ou deixar a pessoa cuidar da vida dela. Nós precisamos ter esse discernimento com relação aos nossos julgamentos, porque a gente não sabe o que a pessoa passou ou está passando. Nós não sabemos, gente. Faz sentido aí ou não? Ela olhava pela janela do nosso quarto para a sua infância e via bolos de aniversários que eu nunca tinha comido, triciclos em que nunca achei e coelhinhos de Páscoas que não foram feitos para mim. O sofrimento dela era pessoal.
pessoal demais para ser compartilhado. De repente compreendi que apesar de amá-la profundamente, só podia recuar e vigiá-la. Há coisas que você vai ter de enfrentar sozinha, sem espectadores, e as multidões são proibidas. Olha só que legal. Há coisas que você vai ter que enfrentar sozinha. É nessas ocasiões que você precisa ter um relacionamento com o Senhor. Uau! Fiquei deitado ao lado dela, envolvia com meus braços fortes, beijei levemente o seu ombro e tentei torná-la segura, esperando que adormecesse. Mas percebi que os meus braços não eram suficientemente grandes para ser fortes, para alcançar aquela parte dela que precisava ser carregada. Comprei rosas e toquei para ela. Levei-a para jantar fora, tentei brincadeiras de intimidade, falhei miseravelmente. Compreendo hoje que há certos sofrimentos dos quais as pessoas não querem ser resgatadas. Será que você talvez tenha passado ou está passando por algum sofrimento que você não quer ser resgatada? Compreendo hoje que há certos sofrimentos dos quais as pessoas não querem ser resgatadas e ela queria lembrar, rir e chorar. Aquela era a sua homenagem ao legado da sua mãe. Ela confirmava a absoluta importância da mãe e sua desesperada tentativa de continuar ligada a ela. Levei semanas para perceber que nada que dissesse, cantasse, escrevesse ou fizesse seria entorpecer a dor que ela sentia. Nem eu, nem os filhos, nem os nossos muitos amigos poderiam substituir o que perdera. Foi então que aprendi a ter o maior respeito pela tristeza. Compreendi que o sofrimento é um processo que não pode ser abortado. Olha que bacana isso aqui, ó. Eu aprendi a ter o maior respeito à tristeza. Uma vez eu fiz uma live que falava assim: coloque a tristeza no lugar de honra. A gente precisa aprender que a tristeza também nos impulsiona. A gente precisa sentir, viver, mas a gente precisa colocá-la no lugar e seguir. É simples assim. Quando nós assistimos o filme Divertidamente... Gente, vocês já assistiram o filme Divertidamente? Eu já assisti várias vezes e ainda assisti com as crianças. O filme Divertidamente, a gente vê claramente no final o quanto a tristeza... o quanto a alegria reconhece o papel da tristeza. É muito bacana a gente olhar para os nossos sentimentos e para as relações dos nossos sentimentos, o quanto cada um é relevante para jogar a gente para um nível diferente. Quando a gente sabe gerenciar isso, quando a gente sabe lidar com esses sentimentos, puxa vida, é muito mais maravilhoso ainda. Por quê? Porque eu só preciso saber colocá-las na cadeira certa. Eu só preciso reconhecer as emoções no momento certo. E eu só preciso gerenciá-las, aceitá-las, aprender com elas e fazê-las passar. Porque a vida segue. Mas eu não posso negar uma tristeza, eu não posso negar aquilo que eu estou sentindo. Eu preciso ser muito sincera comigo mesma. E esse é um dos pontos que eu sempre falo para as meninas na mentoria. Eu falo assim, você precisa ser sincera com você. Não tem problema você estar triste, mas você tem que entender que você não é uma tristeza. Porque quem entende que é uma tristeza vai acabar com a sua identidade. E a sua identidade não é tristeza. A sua identidade na pureza do que já foi depositado na sua vida, é uma força. Entende? É uma alegria. Por quê? Porque são atributos do próprio Deus. Naquelas semanas e naqueles meses que se seguiam, comecei a ter uma ideia da razão por que Deus criou o tempo. O tempo é um grande remédio, é lento, mas eficaz, e ninguém pode apressá-lo. Devemos deixar que caminhe em seu próprio ritmo. Embora estejamos todos juntos nesse planeta, quando se apresenta uma verdadeira crise, somos deixados tragicamente sozinhos, sem nada senão o tempo de Deus para curar-nos.
Durante aquela época penosa, descobri a diferença entre o amante e o Senhor. Veja bem, é precioso uma verdadeira crise para reconhecermos que mesmo os mais ágeis dentre nós irão tropeçar e se atrapalhar por meio dos ritmos da vida. A vida muda os seus ritmos de tempo em tempo. Nunca sabemos qual o ritmo que ela vai seguir. Sempre gostei de dançar com minha parceira, mas ter de ajustar-me às mudanças da vida era outra coisa muito diferente. Senti que tropeçava e esforcei-me para manter o equilíbrio. A música prosseguia, apressada, e ela desfalecida de dor. Pensei que podia ajudá-la, mas tinha os pés pregados no chão. Ela precisava de mim e tentei sacudir magicamente a mão, mas não havia mágica em meus dedos. Não para isto, não para hoje. O que hoje faz quando não há mágicas em seu toque e você precisa de mágica para levantar a sua dama do chão. O homem sábio clama o Senhor. Lembro-me de quando a presença do Senhor começou a manifestar-se em nossa trajetória. Ele veio como o Fred Astaire da cura. Ele veio como Frankenstein da cura. Entrou como um dançarino, melhor que bate em seu ombro numa festa e diz, dá licença. Com notável habilidade, graça e intensidade amável, ele começou a dar passos longos e gentis, que aliviava a aflição dela e liberavam um sorriso que estivera trancado no cofre da sua trágica perda. Apertou a mão nas costas dela e removeu a tensão de um modo que eu nunca poderia fazer. Afinal de contas, quem mais, senão o Senhor, poderia tocar os tendões dilacerados do seu coração e curar os ligamentos distendidos da sua alma? Você já tentou ajudar alguém e você percebeu que a pessoa não queria? Às vezes a pessoa está no tempo dela, e uma das frases que eu uso aqui em casa para as crianças, né, para as minhas filhas, eu falo assim, ei, espera, respeita o tempo da sua irmã. O que você aprendeu agora, em 2 minutos, ela pode demorar 2 horas ou 2 semanas. Então respeite o tempo dela. E a gente precisa respeitar o tempo das pessoas. Não é todo mundo que tem uma resiliência igual a sua. Não é todo mundo que tem uma condição de ter um olhar igual ao seu. Não é. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um tempo, cada um tem um mecanismo de defesa, cada um se fecha na sua própria caverna e depende de cada um. Mas a gente precisa saber respeitar. É possível que ninguém tenha tido a condição de curar o dano e revitalizar o que restou. O seu sofrimento pode ter sido a perda de um dos pais. Algumas de vocês perderam filhos, outras sepultaram os filhos ou filhas que morreram precocemente por causa da AIDS ou de outras moléstias fatais. Com tristeza, alguns viram os caixões de seus filhos descerem do túmulo por causa de um acidente insano causado por um motorista embriagado ou uma bala perdida. Alguns de vocês estão sofrendo por causa de um relacionamento. Não sabe sequer por que ele morreu e é forçado a aceitar algo que não conseguiu explicar. Você recapitulou os acontecimentos como um júri, revê a evidência. Aceite que a deliberação está sendo feita depois do fato e não vai mudar nada. A oportunidade de modificar o veredito já passou. Você foi testemunha ocular da morte do seu relacionamento e com ele acabou também a sua amizade. Houve momentos de raiva que chegaram a quase ódio e depois vieram as noites de solidão e sentimento enlouquecido e desejo e anseio por um amante que supõe seu inimigo. O relacionamento definhou como alguém doente, perdeu a vibração,
depois o entusiasmo, até que um dia você voltou para casa e descobriu que perdera o seu parceiro. Algumas de vocês enfrentaram o adultério, o sabotador da confiança e o executor da união. Algumas de vocês entraram num quarto e viram um incidente tão chocante que não conseguiram mais esquecer. Uma coisa é ter suspeitas e outras, muito diferente, é ter uma lembrança com a qual lutar pelo resto da vida. Se sonha que ela acorda em lágrimas, a cena de repente diante de seus olhos como um velho filme, a que está assistindo muitas vezes. Sei que algumas estão sofrendo por causa desses relacionamentos que desmoronaram de repente. É possível que tenha sido perseguida por algumas dessas coisas, ou por outra crise qualquer. Sabe como foi desejar que alguém a resgatasse da dor? Eu queria que você pensasse agora na sua dor. O que mais te incomoda? O que mais está aí te atormentando a mente e tirando a paz do seu coração? Eu quero poupar tempo precioso, minha irmã. Só o Senhor pode curar o sofrimento intenso. Não importa se ele surgiu de um estupro brutal mantido em segredo, uma promessa não cumprida ou alguma outra perturbação que abalou a sua vida. Deus é o príncipe da paz e intervém nas piores situações. Cavalgando nas asas da esperança, sua mão divina sobre você dá significado aos acontecimentos trágicos que pareciam sem sentido. Ele sabe como alcançar a sua dor e produz bênçãos em meio aos problemas. O Senhor é especialista em ter os antídotos para curar o que a gente está passando. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Contei o meu fracasso. Contei o meu fracasso em ajudar minha mulher na perda da mãe dela para que você possa ser bem-sucedida mediante ao quê? A experiência dele, ele fala, mediante a minha experiência. Ela representa o fracasso masculino em corresponder a uma expectativa estabelecida por nós ou nossas damas, a qual é elevada demais ou irreal. Não conseguimos responder muitas vezes a essas expectativas e escondemos a culpa com uma atitude irada. Quantas pessoas sentem culpa? Quantas pessoas precisam trabalhar essa relação de culpabilidade? Quantas? Se essa é uma sensação que você também sente, precisa ser rapidamente trabalhada. As mulheres se aborrecem por não estarmos correspondendo ao que elas esperam de nós. A verdade, porém, é que a dama está procurando o Senhor em seu amado e não vai encontrá-lo. Meu Deus, aonde é que nós estamos procurando o Senhor para suprir as nossas necessidades? Em qual área da nossa vida que você tem depositado tudo muitas vezes no seu marido e não é nele que você tem que criar as expectativas, é no Senhor, é no novo de Deus para a sua vida. Não há meios de mascarar a verdade. Os homens não são Deus, não podem restaurar o que a vida roubou. Muitas palavras de simpatia cuidadosamente preparadas pareciam ocas comparadas com a presença misericordiosa de Deus. Ele foi o bálsamo curativo que começou a restaurar a alma da minha esposa. Sua unção foi o sedativo que entorpeceu o sofrimento
e deu à sua alma a oportunidade de curar-se. Fiquei feliz que a intervenção do Senhor e humilhado ao reconhecer o abismo que existe entre o que o homem e o que o Senhor pode fazer. Estremeço ao pensar no que possam fazer as mulheres que enfrentam o trauma sem ele. Tem de buscar a cura em si mesmas. A dama tem poder para isso? A resposta é um não categórico. É possível que a sua confiança se tenha tornado tão grande que não mais confie em Deus. Sua tentativa de evitar o desapontamento da rejeição criou a autoidolatria. Em resumo, você depende de você mesmo em tudo. Tornou-se o seu próprio amante e o seu próprio senhor. Mas você não é melhor do que homens nesse terreno. Deixe que o Senhor seja Deus em sua vida. Se Ele pode restaurar a alma combalida de minha esposa, poderá restaurar também a sua. Você deve, porém, buscar o Senhor. Não queira brincar de Deus. Sei que talvez seja independente. É necessário, no entanto, que permita que Ele a ajude a vencer a noite. Só Ele tem o poder para curá-la. Não vai conseguir isso sozinho. Quantas vezes você quer sozinha dar conta de tudo e o Senhor vem querendo abraçá-la e você não dá espaço? A gente precisa dar espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida. A gente precisa permitir. Por quê? Porque Ele quer esse relacionamento. Ele deseja estar conosco. O maior plano do Senhor ao criar o homem era o relacionamento. Porém, quando a gente tem uma atitude como Adão de não querer estar na presença, a gente vai sofrendo. A gente começa a sofrer e a gente começa a não entender o quanto Deus pode agir no meio dessa dor. Entendeu? Faz sentido pra vocês isso, gente? Faz ou não? Ó. É verdade, o Deus pode realmente curar. Algumas mulheres, no entanto, procuram relacionamentos na esperança de que há alguém, em algum lugar, irá deter os sofrimentos da sua vida. Elas se tornam prostitutas, fazem qualquer coisa por amor ou atenção. Seu passado se torna o seu cafetão, faz exigências e elas obedecem. Ficam encurraladas do cárcere do desespero e da degradação. Vendem-se a si mesma. Não é por dinheiro que se envolvem com homens indesejados, mas por se sentirem especiais por alguns minutos, a fim de contrabalancear os meses infindáveis em que não se acham grandes coisas. Essas mulheres vão passando de homem em homem como velhas senhoras que procuram os artigos em liquidação nas bancas das lojas. Estão em busca de um pedaço de amor ou de uma xícara de afeição nos relacionamentos. E casos sem significados. Essas mulheres não são como aquelas que acham que podem resolver tudo sozinhas. Elas sabem que não são capazes. Foram, porém, convencidas de que em alguma parte existe um homem montado num cavalo branco que irá finalmente aparecer e despertá-las do pesadelo que é a sua vida. Desde as histórias de fadas até as comerciais que anunciavam no telefone de médiuns, perpetuamos o mito que afirma haver lá fora um senhor certo, que tornará maravilhosa a sua vida. Aconselhei muitas mulheres que pensam que tudo de que precisam é uma companhia. Como é todo imaginar que alguém virá num cavalo branco, nem que haja uma necessidade pessoal da parte dele. Os homens de hoje quase sempre estão procurando alguém para responder ao seu apelo. Todos estão buscando um salvador, mas procuram no lugar errado e os casamentos se desfazem.
Você pensa, mesmo que surgirá um homem em busca do peso que sua cura colocará sobre ele? Mesmo que estivesse disposto a isso e a maioria não está, será que tem condições? Claro que não, a vida não é simples e tão simples assim. O amor eros não é substituído por o amor divino, que é o amor ágape. O amor humano é excessivamente valorizado em nossa sociedade. Ele vem sendo usado para tudo, desde a cura da depressão até uma estratégia para vender um creme dental. Somos bombardeados com comerciais de televisão que dão a entender que se você usar um determinado spray de hortelã para o hálito, os homens vão persegui-la na rua e satisfazer-lhe todas as necessidades. Um homem não vai satisfazer as suas necessidades assim como o spray de hortelã não vai satisfazer com que ele a persiga, mas de maneira sutil acabamos aceitando essa ideia de amor fast food comercializado. Posso imaginar que a esta altura você esteja começando a dizer: pare de falar sobre o que não funciona e me ensine o que funciona. Vou repetir. Só Deus pode curar o que você tem tentado medicar. É possível meditar a dor e camuflar os sintomas, mas eles voltarão. A cura real e completa só vem daquele que fez o coração que se partiu. Ele pode curar o seu coração esfalecido. E aí ele termina trazendo para nós um último capítulo, um último Tiago, que horas são, por favor? 6:10. Acho que eu vou terminar com vocês. Gente, topa seguir para terminar aqui? Dão conta da gente terminar? Porque daí amanhã a gente faz o último capítulo para fechar o livro. Bora! Então, muitas mulheres ficam zangadas durante anos com alguém por não as terem curado numa hora de necessidade. Ficam totalmente amargas dizendo: você não me apoiou. Não, obrigada. Você não esteve ao meu lado. Isso é fala sua? Já viveu isso? Pode ser verdade que você não conseguiu o apoio a que tinha o direito de esperar, mas mesmo que recebesse o que julgava necessário, isso não seria suficientemente para fechar a ferida. É possível que Deus deixasse de lado os assistentes e levasse o cirurgião chefe para curá-la? Aceite isso como uma bênção e prossiga. Quero falar agora a favor dos homens do mundo. Podemos ser seus amantes, mas não o seu Senhor. Não seria realista afirmar que possuímos, que possuímos esse poder. Precisamos do auxílio dele. Nós também temos de ser curados. Por mais que desejamos ser os seus heróis, não podemos ser o seu salvador. A maioria de nós vive para impressioná-las e algumas vezes temos tal ânsia de causar boa impressão que prometemos o que não podemos cumprir. Os nossos relacionamentos, a nossa família, o homem e a mulher, os dois precisam da cura do Senhor para que entendam o verdadeiro relacionamento, gente. Relacionamentos feridos não conseguem prosperar. Relacionamentos feridos não conseguem avançar. Cuidado, você, homem ou mulher, nas expectativas que você coloca no seu cônjuge. O homem também estão voltando para Deus. Nunca na história dos Estados Unidos, porque o T.J. Jakes, ele é um pastor americano e esse livro foi traduzido. Então ele fala: nunca na história dos Estados Unidos vimos milhares de homens reunindo-se em Washington para buscar espiritualidade e renovação. Ri quando alguns da imprensa se esforçavam para atribuir alguma agenda oculta à reunião de homens que queriam apenas orar.
Foi difícil escrever a respeito por não haver nenhuma necessidade tangível para reunir esses indivíduos. Os homens necessitam desesperadamente descobrir a Deus, porque a vida nos mostrou que não somos o Senhor. Não só temos de entregar-lhe os nossos sofrimentos e problemas não resolvidos, como há ocasiões em que precisamos nos alinhar nos braços do Pai e permitir que Ele nos cure. Vocês, mulheres, não podem suportar a responsabilidade de curar-nos, assim como nós não somos capazes de curá-las. Podemos ser os enfermeiros ou assistentes uns dos outros, mas não temos a capacidade para realizar a cirurgia. Uau! Que lindo isso aqui, né? Na melhor da hipótese, todas somos ajudantes. Não passamos de aprendizes. A verdadeira peripécia está no mestre. Meu Pai amado, que coisa linda. Muitas pessoas fazem assim, né? Muitas pessoas querem ser o alvo para que o cônjuge olhe para ela, ou o alvo não, né, gente? Ou ser a vítima, tem que tomar cuidado aí. Para que o cônjuge olhe para ela e resolva todos os anseios do seu coração. Por outro lado, há também uma parte do cônjuge que quer ser tão, entre aspas, elevado, que quer ajudar de uma maneira tão gigantesca, tão extraordinária, para que tenha o reconhecimento, para que tenha, mais tarde, ouvir assim, foi você que salvou a minha vida. E muitas vezes, esse você salvou a minha vida não vem. E se não vem, ela veste uma armadura de fracasso tão grande que ela mesmo vai se minando. A mente dela mesmo vai se deteriorando. Por quê? Porque ela não conseguiu a fala que ela queria. Ela não conseguiu ajudar da maneira que ela queria. Então a gente tem que olhar para nós. E na quarta-feira à noite, olha como Deus é lindo. Gente, Deus é lindo. Deus, eu falo que eu sou muito mimada pelo Senhor. Eu nem sabia que Ele ia estar falando disso agora. Porque eu não terminei de ler esse livro, eu tô terminando junto com vocês. Eu só comecei, eu li a primeira parte só. E aí, eu vou falar na quarta-feira sobre o Eneagrama. E o Eneagrama fala dessas necessidades particulares de cada um de nós, para que a gente entenda um pouco a visão do outro, a casa que o outro vive, a necessidade que ele tem a partir de uma infância muito similar, onde a gente, né, enquanto adulto hoje, traz essa infância muitas vezes não curada e usa proteções nos relacionamentos. Só que cada um de nós temos forças positivas e negativas. E o Eneagrama vai falar sobre isso na quarta-feira. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, eu vou convidar você a ficar atenta hoje nos stories para entrar no link e cair para dentro dessa aula aberta da minha mentoria, que eu vou ministrar para as meninas e para quem quiser, para estar conhecendo um pouquinho, para ter essa vivência, ter esse workshop aí, essas informações. Fechou? Ó, encerrando aqui a última parte. Valsa da meia-noite. Quando minha mulher mais precisava do Senhor, quando eu mais precisava dele, ele tomou o controle da dança. Pensa que estava cansado de me ver tropeçando nos pés dela e atrapalhar a sua recuperação. Eu precisava de ajuda dele. Era demais para mim sozinho. Os homens raramente admitem isso, mas deveríamos admitir. É uma experiência libertadora adquirir que não somos e não podemos ser tudo. É o Senhor que enche os vazios deixados para nós. Ele as fez valsar de um modo que eu nunca faria. Seu ritmo é coerente e perfeito, e ele desliza pela pista de dança sem medo. A mulher virtuosa dança com Deus tão facilmente que muitos homens ficam intimidados com o relacionamento dele com ele. Alguns ficam, porém, aliviados demais para sentir medo. Só queremos que a dama fique curada. Digo-lhes então, irmãs, que acompanhem o ritmo curativo de Deus
e respondam de boa vontade enquanto ele as faz deslizar pelas tragédias, transformando-as em vitórias. Permita que ele as faça valsar por entre aquilo que outros se agarram e as leve para o que ele preparou para vocês. A noite foi longa, entremeada de oração e fé. Agora, sob a luz da sua palavra, ele veio para levá-las até onde os homens não conseguem levar, não conseguem fazer. Ele é o amante da sua alma. Toda dama deveria tê-lo em sua vida. Ele é uma necessidade. Se falta algo em sua vida, talvez seja a presença dele. Se o deixou de lado, mais cedo ou mais tarde encontrará situações que só ele pode resolver. O Senhor está diante de você com os braços estendidos. Seus olhos brilham de apaixonado interesse. Ele conhece perfeitamente a sua necessidade e sua voz amorosa suplica: quer dançar comigo? E aí, gente? Vocês topam dançar a música que está tocando agora na sua vida com o Senhor? É isso que você precisa fazer. A gente precisa trocar o tom muitas vezes da nossa música, sabe? Às vezes a gente fica no mi o tempo inteiro. Mimimi, mimimi pra lá, mimimi pra cá. A gente precisa usar a escala inteira das notas. Tem de dó a si e ainda em várias escalas e ainda com sustenido, com bemol, com um monte de coisa. Mas muitas mulheres ainda clicam na mesma tecla do mi o tempo inteiro. Nosso papel não é de vítimas, nós precisamos curar o que está pegando, a dor que está pegando no nosso interior, para a gente poder ter autoridade e testemunho para ajudar outras pessoas. Por quê? Porque a gente conseguiu superar isso e a gente começa a avançar olhando para quê? Para uma esperança e não para as lembranças dolorosas. Na verdade, a esperança, né? A gente lembra para aquilo que nos dá esperança, então daquilo que já passou, daquilo que nós já vivenciamos. E a gente olha para um futuro, né? Um futuro mais não de medo, mas um futuro de projeções, de expectativas mesmo, daquilo que o Senhor tem de novo para as nossas vidas. Fechou, amadas? Ó, um beijo grande no coração de vocês. O meu desejo para hoje, para a vida de vocês, é que vocês busquem por essa presença, que vocês clamem, que vocês estejam. Fala, Deus! Brasil, tá pensando o quê? E ele fala o tempo todo. Muitas vezes é nós que colocamos aqui, ó, um tapa-ouvidos que a gente não quer ouvir, porque a gente quer se fechar no nosso mundinho. E não dá. A gente precisa expandir a nossa alma. Sabe que a Bíblia fala, né? A Bíblia traz muitas referências sobre o nosso coração. E um deles é que um coração alegre aformoseia o rosto. Mas ela também fala que o coração é traiçoeiro e que a gente precisa cuidar do coração. Mas deixa eu dizer algo para você. Sabe quando o seu coração vai ser traiçoeiro? Quando ele estiver com raízes de amargura, quando ele estiver sem liberar perdão, quando ele estiver com mágoa, quando ele estiver com ressentimento. Aí ele vai ser traiçoeiro, porque isso não é uma frequência espiritual, isso não é uma frequência do reino. Aí ele vai ser traiçoeiro. Então, quando você estiver entendendo que o Senhor pode dominar o tom da sua vida, a música que você vai dançar e alinhar essa frequência musical na sua vida, você vai entender que o seu coração não é traiçoeiro e que você precisa viver por ele. Porque o coração, é do coração que sai o legado, é do coração que sai o desejo, mas é do consciente que faz você ir para a ação. Amei. Fala de infinitas formas e meios. Precisamos saber ouvir e modificar a nós mesmos. É isso aí. O Senhor fala de infinitas formas e Ele nos dá infinitas possibilidades e meios. É isso mesmo.
A gente precisa saber ouvir. Só que como que a gente sabe ouvir essa voz? Tendo um coração limpo. Muitas pessoas têm dificuldade de liberar perdão, gente. Dificuldade mesmo. Mas o perdão é algo que te liberta. O perdão é a maior característica da conexão com o Senhor. E aí você vai destravando. Muitas pessoas têm dificuldade de quebrar mesmo essas raízes de amargura, esse ciclo sabotador de uma crença limitante. Mas é possível. E só vai conseguir fazer isso conforme você for renovando a sua mente e inculcando aqui, ó, ouvindo, inculcando na sua mente uma nova reflexão, porque daí ela vai começar a mudar essa frequência do seu coração para você tomar essa decisão de fazer o quê? Uma faxina. Entendeu? No faxina eu falo sobre o quarto da ofensa. Não tem como. A gente precisa ter uma renovação da mente para a gente perdoar. Muitas pessoas não conseguem entrar no perdão direto, mas ela precisa entender que os cômodos da alma precisam ser faxinados para que a sua identidade não seja minada, mas nós precisamos liberar perdão e perdoar para podermos avançar. E de fato viver, né, essa dançar as melhores melodias que nós temos, a valsa dos nossos mais belos sonhos. Tá bom, gente? Ó, um beijo grande no coração de vocês. E o meu desejo para o dia de hoje é que realmente você dance com o Senhor. Independente de como você está na sua vida hoje. Busque por essa presença. E curta no seu dia a dia de hoje. Nunca esqueça, quando você está com dificuldade de fazer algo, escreva essa frase. Eu vou fazer isso só hoje. A cada segundo você fala, é só hoje. Claudinha, a esteira, é só hoje. É só hoje. Você vai acordar, é só hoje. Fica com essa frase pro seu coração, é só hoje. Tá bom? Acho que eu vou jogar essa frase lá no meu feed. Vocês podiam entrar lá e comentar, né, gente? Poxa vida! Eu vou colocar, é só hoje. E você vai colocar o que você vai fazer só hoje. O que você precisa fazer só hoje. Porque você já entendeu que todos os dias é o hoje, é o agora. Pra você dançar essa valsa. Tá bom? Ó, um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe. Clame, deseje a presença dele na sua vida. Tchau.